Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar para vocês aí sobre formas de propagação do calor. Eu sou Eduardo Denis do Portal Bombeiro e vamos lá na aula. Nós temos três tipos de formas de propagação do calor: condução, convecção e radiação. São só essas três formas de propagação do calor que o calor precisa para se propagar para todos os ambientes, todos os materiais que estiverem próximo a ele. E se estiver longe, na medida do tempo, ele vai avançando, até que ele consiga avançar grandes distâncias. Tá? E como que isso é feito? Eu vou dar uma ideia aqui de como isso vai ser feito. Então a gente vai começar primeiro pela forma de propagação do calor por condução. A forma de propagação do calor por condução é necessário que este objeto, suponhamos que essa daqui seja a nossa fonte de calor, o objeto a ser propagado o calor precisa de contato, então ele precisa estar aqui em contato. As moléculas devem viajar pelo objeto, então a forma de propagação do calor se dá molécula a molécula. Então, na condução, a forma de calor se dá por molécula a molécula. Vou colocar aqui então para a gente não esquecer. Molécula a molécula ou corpo a corpo. Então deixei molécula a molécula aqui. A minha segunda forma de propagação do calor, ela é convecção. O que é isso? É a massa de gases ascendentes, a minha fumaça, os meus gases aquecidos. Essa massa de gases ascendentes leva calor, material combustível para o próximo nível. Se você for imaginar que nós temos um edifício, um prédio aqui, esse prédio tem pavimentos. Na nossa forma de calor por convecção funciona assim. Aqui nós temos um material incendiado e aqui nós temos a forma de transmissão de calor por convecção. Então os gases dessa queima, eles se decompõem e ele sai pela janela e sobe. Então essa massa de gases ascendentes acaba entrando nesse outro pavimento, aquecendo todos esses outros materiais e assim por diante. Então essa forma de propagação do calor por convecção, ela é muito importante. A gente vê bastante, uma vez que quando você vê um incêndio, você normalmente vê bastante fumaça. Então eu vou colocar aqui como massa de gases ascendentes. Então, a forma de calor por convecção, ela se dá por massa de gases ascendentes, onde a fumaça, os gases, eles sobem e vão começar a aquecer os outros objetos, ou nesse caso aqui, um outro ambiente, tá bom? Então aqui, uma das situações para resolver esse problema, que foi desenvolvido aqui, foi criar um pavimento um pouquinho maior, uma varandinha, onde essa fumaça bata aqui nesse pavimento e não consiga retornar para poder acertar esse daqui. Então isso daqui é um tipo de compartimentação horizontal aqui, né? Então essa compartimentação, ela não deixa que essa fumaça saia, né? Então aqui a gente está falando de compartimentação horizontal, e se fosse nessa lateral aqui, então a gente também tem um espaço entre eles, ou entre paredes ou entre piso, para fazer uma compartimentação vertical e uma compartimentação horizontal, tá? Mas por hoje a gente fica em convecção, que o calor, né, a forma de propagação do calor por convecção se dá por massa de gases ascendentes. E por último aí nós temos a irradiação. Na irradiação, a transmissão do calor se dá por ondas caloríficas. Ondas caloríficas ou ondas de calor, ondas eletromagnéticas. Então,
a irradiação desse calor, ele se propaga aqui na horizontal, tanto que se você for ver alguns incêndios, você vê que o Corpo de Bombeiros ele tem a técnica, né, a técnica de resfriar as laterais e confinando o incêndio de fora para dentro. Por quê? Para que essa forma de propagação do calor por irradiação, ela não se dê. Então, aqui, se a gente colocar um exemplo aqui, então eu tenho uma casinha aqui, eu tenho uma outra aqui, eu tenho mais outra aqui. Então, se por acaso aconteceu alguma coisa com essa casa aqui, ó, ela pegar fogo, se aconteceu um incêndio, por irradiação ela tende a aquecer as outras casas ao lado. Então é interessante isolar essas casas, resfriar essas casas para depois a gente confinar esse incêndio. Então a forma de propagação do calor por irradiação, ela se dá por ondas caloríficas. Ondas caloríficas. Então, condução, nós temos a forma de propagação por condução, ela se dá molécula a molécula. Já a forma de propagação do calor por convecção, ela se dá por massa de gases ascendentes. Vou deixar aqui bonitinho para vocês poderem ver depois. Massa de gases ascendentes. E a forma de propagação do calor por irradiação, ela se dá por ondas caloríficas. Beleza? Eu coloquei aqui embaixo para que a gente tenha uma ideia do esqueleto geral para a nossa resposta. Então, a forma de propagação do calor por condução, se dá molécula a molécula. Molécula a molécula. Então, se você pegar essa mesma ideia e colocar em convecção, a forma de propagação do calor por convecção se dá por massa de gases ascendentes. E se fosse por irradiação, a forma de propagação do calor por irradiação se dá por ondas caloríficas. Então, essas são as três formas de propagação do calor: condução, convecção e irradiação. O fogo ele é completo e não precisa de muita coisa. Apesar de ser completo, ele é muito simples. Então nós falamos aí do tetraedro do fogo num vídeo anterior. Se você não assistiu, entra lá no nosso canal e assista Teoria do Fogo. Então vocês viram que são 4 elementos básicos, né? Combustível, comburente, calor e a reação química em cadeia. E hoje vocês também ficaram sabendo sobre as formas de propagação do calor, que é condução, convecção e irradiação. Dei também uma ideia de como ela se propaga, né? Uma ideia para você poder responder, uma ideia geral, que é a forma de propagação do calor por se dá, e você complementa aí com as palavras-chave. Não respondam. Condução é molécula a molécula. Deixa a sua resposta um pouco mais bem arranjada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você não se cadastrou ainda no nosso canal, entre aqui embaixo, se cadastre. Se você gostou, dá um like e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Vamos compartilhar o nosso conhecimento e até a próxima. Muito obrigado.